Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa agora aqui no Coletiva.cast mais um Coletiva Tendências. Eu sou Patrícia Lapointe e vou trazer para vocês tudo sobre os universos da comunicação e do marketing. Aliás, falando sempre sobre comunicação, chegou a vez de tratarmos sobre marketing. E para dar o pontapé inicial no bate-papo sobre a área, quem conversou comigo desta vez foi o fundador do Share, Rafael Martins. Nos próximos minutos, vamos ver então o que aprendemos com ele sobre marketing de conteúdo, nossa temática de hoje. O Share é uma empresa de educação. A gente foi fundado, nasceu em 2013, né, como uma empresa que fazia eventos de redes sociais, marketing digital. E de lá para cá a gente já fez mais de 70 eventos, mais de 130 turmas de curso e a gente está pelo Brasil aí compartilhando conhecimento, né? Hoje o Share está presente em 14 cidades, então a gente faz eventos. O nosso evento principal é o Share Talks e a gente tem alguns eventos temáticos, um inclusive se chama ROI, tem o GAMP, tem o Creative Task e a gente tem cursos que a gente faz em Porto Alegre, em Florianópolis, São Paulo e Salvador. Além disso, a gente também faz curadoria para eventos de outras empresas, então as empresas nos contratam para fazer a curadoria desses eventos e a gente dá muitas palestras também dentro de empresas, dentro de agências. Então hoje a gente se posiciona como uma empresa de educação em comunicação. Tá certo. Então, bom, conforme na edição 2018 da Content Trends, 73% das empresas brasileiras já adotam a metodologia de marketing de conteúdo na estratégia de aquisição de clientes e 61,8% das que ainda não utilizam pretendem adotá-la em breve. Então, né, introduzindo aí o nosso assunto, vamos então para a primeira pergunta. Como é que a gente pode explicar o que é o marketing de conteúdo? Então, a publicidade como um todo, o marketing, né, ele sempre trabalhou num formato que a gente chama de interrupção, né? A gente estava ali assistindo alguma coisa na TV e aí vinha comercial, um intervalo comercial. E isso se trouxe também para a internet, né? Então, quando a gente lê um texto, tem algum banner, ou quando a gente está vendo alguma coisa no Stories, vem também um anúncio. Então, isso é uma coisa que ainda se trabalha muito, mas começou-se a perceber que existia um outro caminho, né? Que era se relacionar e se comunicar com as pessoas enquanto marca, gerando conteúdo útil para ela sobre a temática da marca. E isso vem crescendo cada vez mais, né? Conforme os próprios dados que tu trouxeste aí da pesquisa, porque as pessoas já entenderam muito facilmente o que é propaganda, o que não é, né? E elas hoje cada vez mais se engajam com as marcas através do conteúdo que elas geram. Então hoje a gente vê várias grandes marcas, né? A própria Ambev criou uma house de conteúdo interno por entender que isso é uma coisa realmente muito importante e cada vez mais próximo das pessoas, porque hoje o grande desafio das marcas é fazer parte da conversa do dia a dia das pessoas. É muito, muito mais do que estar presente como marca em espaços publicitários, como outdoor, uma rádio, TV, que continua, claro, sendo muito importante. As marcas perceberam que para elas serem relevantes na vida das pessoas, elas precisam fazer parte das conversas delas. E isso só é possível através de geração de conteúdo. Então a marca precisa entender os territórios que ela tem propriedade para falar e entrar nessas conversas com as pessoas através desse conteúdo que ela pode gerar com os produtos e serviços que ela vende. E tu pode dizer alguns cases para exemplificar? Bom, a gente... é clichê, mas acho que a Netflix é uma dos grandes cases de marketing de conteúdo, porque ele se comunica muito com as pessoas através de conteúdo, mas a gente, de uma forma geral, a gente vem percebendo que, como eu falei, a Ambev, né, criou agora recentemente, a Nestlé também criou uma house de conteúdo, e a gente vem percebendo que várias marcas, o próprio McDonald's hoje tem uma comunicação digital muito forte. A gente vê o uso de memes, né, na comunicação, que era uma coisa que antes não existia, porque as pessoas se comunicam através de memes, né? A gente costuma dizer que o meme ele acaba falando muito mais do que a simples imagem do que a gente está vendo. Então eu acho que as grandes marcas, principalmente, já perceberam isso há algum tempo e já estão organizadas estruturalmente para gerar muito conteúdo, né? Pequenas marcas também já entenderam
entenderam que para atuar nas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, elas precisam gerar curiosidade das pessoas, porque hoje, quando a gente abre o Facebook, por exemplo, tem lá 300, 500 posts nos esperando, né? E o que vai fazer com que a pessoa pare o dedo no nosso post? Normalmente é o conteúdo. Então, de uma forma geral, acho que todas as marcas entenderam bem como trabalhar conteúdo, mas a Netflix acho que é um grande case, a própria Nestlé, o próprio McDonald's, acho que está cada vez fazendo uma comunicação muito legal. Se a gente for pegar marcas aqui do Sul, tem a Dobra, né, que é uma marca de carteiras de tênis, que faz uma comunicação muito legal de conteúdo também. Os próprios veículos, eu acho que entenderam, né, e cada vez mais criam projetos de brand and content, que era uma coisa que antes não existia, e hoje a gente vê os veículos investindo muito nisso, né, vendendo espaços publicitários, mas ajudando os clientes a entender que eles precisam também gerar conteúdo para que a audiência se engaje como um todo. E como é que é produzido, né? Como se produz esse tipo de conteúdo? Então, hoje é fundamental para as marcas terem uma pessoa especializada nisso, né? Porque essa pessoa ela vai entender quais são os territórios que essa marca pode gerar conteúdo e em que formato vai gerar esse conteúdo, porque hoje a gente tem vários formatos para gerar conteúdo em diferentes redes sociais. A gente percebe que, de acordo com todas as pesquisas que a gente vem observando, que hoje a melhor forma de gerar conteúdo é em vídeo, né? Porque as pessoas consomem muito conteúdo em vídeo. Por isso que teve o boom dos stories, né? E hoje é o formato que as pessoas mais consomem conteúdo nos stories, principalmente no Instagram. Mas é fundamental que a gente tenha uma pessoa que seja especialista em conteúdo, que é uma pessoa que vai entender a dinâmica das redes sociais, como elas funcionam, como funciona cada rede, como utilizar melhor os formatos e também entender quem é a persona da marca, né? Quem é essa pessoa que eu estou me comunicando, como é o hábito dessas pessoas, sobre o que elas estão buscando, conhecimento, conteúdo. Então, para uma marca hoje que quer investir mais em conteúdo, a primeira dica que eu dou é contate alguém que seja especialista nisso, né? Hoje a gente percebe que tem um boom de profissionais que fazem gestão de redes sociais, né, que fazem as postagens, fazem mídia, interagem com as pessoas, mas ser especializado em conteúdo é uma coisa que demanda um tempo, né, precisa estudar bastante, entender principalmente as mudanças do que está acontecendo com as redes sociais como um todo, porque hoje praticamente toda semana a gente tem uma feature nova do Instagram que a gente pode utilizar, seja uma enquete ou seja uma coisa que a pessoa possa interagir num outro formato. Então, hoje, entender tecnicamente essas opções que as redes sociais dão é muito importante. Não só as redes mais conhecidas, mas hoje a gente vê o LinkedIn crescendo muito, né? E muito através do conteúdo. Há anos atrás, muitas pessoas achavam que era um lugar só para procurar emprego, mas hoje a gente já percebe uma maturidade não só dos profissionais, mas das empresas, entendendo que é um local onde as pessoas buscam estudar um conteúdo mais profundo. Então, a gente vê hoje pessoas que são muito conhecidas na internet, que ficaram conhecidas através dessa geração de conteúdo no LinkedIn, né? Criando artigos e conteúdos que foram gerados até para muitas marcas. Então, acho que a primeira coisa é isso, contratar alguém que entenda dessa dinâmica, entenda de conteúdo e depois ir agregando outros profissionais conforme for o resultado desse trabalho. E quais outras dicas tu dá para quem quer implementar? Então, esse profissional de conteúdo, como eu falei, ele é fundamental, mas é importante também pensar no storytelling, né? Que hoje também é uma das coisas que as pessoas cada vez buscam mais, que é contar a histórias das marcas. Então, hoje a gente vê que o próprio modelo de negócio das agências tradicionais mudou bastante, né? Hoje as agências buscam ser mais digitais, gerar esse tipo de conteúdo também. Então, hoje um profissional que entende de conteúdo, como eu falei, é vital. É importante que ele tenha uma skill de entender sobre storytelling, para entender como vai contar a história dessa jornada de conteúdo. Um profissional de mídia, né, que consiga impulsionar essas postagens de conteúdo nas redes sociais. Então, não só aquele profissional que saiba usar a ferramenta de impulsionamento do Facebook, do Instagram, mas que entenda também que alguns conteúdos
precisa impulsionar mais, outros menos, porque o trabalho das marcas hoje, como eu falei no começo, é cada vez mais entender de que forma elas vão participar da conversa das pessoas. Então vamos pegar um exemplo. O McDonald's, há pouco tempo atrás, usou o meme lá dos R$3 para falar que a casquinha do McDonald's também era R$3. Quando a marca consegue se inserir numa conversa que já está acontecendo com as pessoas, ela fica muito relevante porque as pessoas querem falar sobre aquele assunto e talvez elas sozinhas não consigam gerar um conteúdo para falar sobre aquele assunto. E aí se a marca entra com um vídeo falando casquinhas R$3, as pessoas compartilham isso porque elas querem falar sobre aquele assunto de uma forma mais divertida ou talvez até de uma forma mais produzida. E quando a marca entra, nesse caso específico do McDonald's, as pessoas compartilham porque elas querem falar sobre aquele assunto naquele formato de vídeo. E o McDonald's entendeu muito bem isso, né? O próprio Netflix, o ano passado, teve uma campanha que eles fizeram do Dia das Mães, se eu não me engano, que eles compartilharam várias cards de bom dia, como as nossas mães mandam, né? Normalmente no WhatsApp, ou as pessoas mais velhas usam bastante isso, que era uma conversa que já estava acontecendo, as pessoas já tinham esse hábito, elas só ajudaram as pessoas a compartilhar mais sobre isso. Então a gente vê que hoje, como a gente tem muitos assuntos que estão acontecendo na internet, no mundo inteiro, e a gente consegue se informar disso de uma forma muito rápida, não só nos veículos tradicionais, especialmente no Twitter, é importante que a marca entenda que ela precisa de um profissional que entenda toda essa dinâmica e consiga conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo naquele momento, mas de uma forma relevante e com propriedade, né? Também é importante a marca entender que se é um assunto que ela não tem nenhum domínio ou não tem nenhum fit, né? Não tem nenhuma ligação com aquele conteúdo, é melhor não falar sobre, assim. Então, de uma forma geral, eu acho que é importante para a marca entender, e o gestor de marketing, né, quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir ainda, entender que hoje o marketing de conteúdo ele é fundamental para todas as marcas. Uhum. E quais são os benefícios que o marketing de conteúdo pode trazer para as empresas? Vários, né? Não só de conhecimento das pessoas mais profundo sobre o que aquela marca faz, mas principalmente de negócio mesmo, né? Porque quando a gente fala, até esses exemplos que eu citei, de usar memes na comunicação e tal, muita gente vê isso como entretenimento apenas. É só legal, é só engraçado. E não é. O que a gente vem percebendo é que quando a marca consegue criar um conteúdo de qualidade e que engaje de fato as pessoas, o alcance daquela mensagem ele é muito maior e, consequentemente, mais pessoas vão ser impactadas por aquela comunicação e, consequentemente, vão acontecer mais vendas, né? Seja de produtos, de serviços e tal. Então, cada vez mais a gente está saindo de um formato publicitário e de marketing que a gente criava uma comunicação para a marca e a nossa preocupação maior era onde vamos publicar isso. Então eu criava uma campanha de Natal, por exemplo, e aí a gente decidia, vamos publicar isso no outdoor, num jornal, vamos fazer um spot para rádio, para TV e tal, e meio que acabava o trabalho. Hoje a gente percebe que a gente precisa criar para pulverizar. Então a gente costuma dizer, inclusive, que a gente saiu de um formato de publicidade para propaganda, né? Então a gente antes se preocupava muito em publicar e hoje a gente, na verdade, a preocupação maior das marcas deveria ser propagar. Então, como eu posso criar algo em conteúdo para que essa mensagem se propague ao máximo possível, que é o que muita gente chama de viral, né? Aquilo viralizou, quer dizer que muita gente se apropriou daquilo e compartilhou nos seus canais, né? E então a gente percebe que isso é uma coisa que cada vez mais vem trazendo resultado para as marcas, elas estão entendendo isso e cada vez investindo mais também nesse setor, né, dentro da empresa. Falando em canais, quais são os diversos canais que as pessoas podem aplicar esse marketing de conteúdo? Eu costumo dizer que a internet ela democratizou a própria publicidade, né? Porque em tempos atrás, quando a gente não tinha ainda esse boom das redes sociais, para uma marca fazer publicidade, ela precisava de um investimento mínimo. Então, se eu quisesse publicar no jornal, por exemplo, eu precisava ter uma verba para fazer isso. Com a vinda das redes sociais, elas proporcionaram que as marcas
estivessem presentes no mesmo ambiente que as pessoas e elas pudessem fazer sua comunicação tendo um alcance menor, mas como eu costumo dizer, quando a gente faz um post no Facebook, a gente impactou, 30 pessoas. A gente não consegue impactar de graça no jornal 30 pessoas. Então, por isso que eu acho que de alguma forma a internet democratizou a publicidade como um todo, né? Então, hoje existem canais digitais e principalmente das redes sociais que são muito utilizados pelas marcas. O WhatsApp hoje é no Brasil, o Facebook até diz que está fazendo vários estudos no Brasil para entender por que o WhatsApp é tão difundido no Brasil, porque não é uma realidade em outros países. A maioria dos outros países usa mais Messenger do Facebook do que o próprio WhatsApp. Então o WhatsApp é hoje a grande ferramenta de comunicação em massa das pessoas, né? Prova disso é que muito do que se fez nas campanhas políticas foi utilizando o WhatsApp. Então hoje ele é sim uma grande ferramenta para as marcas se comunicarem com os clientes. E aí, claro que normalmente quando a gente fala sobre cases de marcas, a gente fala de marcas muito grandes, que tem muita verba de marketing, mas eu vou dar um exemplo muito simples. Esses dias eu estava viajando e eu pedi uma pizza pelo iFood, e depois que chegou minha pizza, me mandaram um WhatsApp perguntando se a pizza chegou ok, se estava gostosa, se eu tinha gostado e tal, e já me dando um cupom de desconto para mim comprar no site a próxima pizza a próxima vez. Então eu acho que muitas vezes a gente acha que só com grandes verbas ou com muitas ferramentas ou muitas pessoas, foi uma coisa muito simples, assim, me engajou, achei legal, né? Fiquei feliz assim de ter recebido essa mensagem. Então acho que um ponto é o WhatsApp, mas a gente tem hoje o Instagram, que é a rede social que está mais espontânea, assim. O Facebook realmente está caindo um pouco, não só o alcance, mas o uso das pessoas como um todo. O Twitter, ele vem crescendo também, por mais que ele seja um pouco mais nichado, mas o que acontece é que as redes sociais, elas têm um propósito específico, né? Então, a gente costuma dizer que Facebook e Instagram, eles são a rede do passado. O que isso quer dizer? Que a gente entra lá para ver coisas que já aconteceram. Então, eu entro no Instagram para ver uma viagem que alguém fez, né? Ou alguma coisa que já aconteceu. O Twitter, ele é a rede do presente, porque a gente vai entrar lá para ver o que está acontecendo no mundo, né? Sobre as notícias, ou a gente ouviu falar sobre alguma coisa, a gente vai lá no Twitter para ver se é verdade, que realmente aquilo está acontecendo. E aí a gente tem redes tipo o Pinterest, que são as redes do futuro, são redes que a gente vai acessar e vai usar para fazer coisas, para se apropriar de um conteúdo que a gente vai fazer, que a gente ainda vai fazer. Então, por exemplo, a gente entra no Pinterest para ver uma tatuagem que a gente vai fazer, ou para fazer uma decoração do quarto, ou para alguma coisa de gastronomia, por exemplo. Então, é uma rede do futuro. Então, se a gente conseguir, com essa classificação mais simples, a gente já consegue entender de que forma a gente tem que comunicar em cada rede. Além disso, o YouTube é hoje o segundo maior buscador do mundo, né? Para algumas faixas etárias é o primeiro buscador, né? Principalmente para os mais jovens. Isso quer dizer que é muito importante que a marca tenha uma presença no YouTube, né? Então, muitas pessoas hoje, ao invés de entrar no Google para pesquisar alguma coisa, entram no YouTube. Por quê? Porque tem aquele mesmo conteúdo, só que em vídeo. Então, por exemplo, furou o pneu do meu carro, não sei o que fazer. Muita gente antigamente entrava no Google e botava como consertar o pneu do carro. Hoje eu prefiro fazer isso no YouTube porque tem um vídeo de alguém me explicando a fazer. Não preciso ler um texto, né? Então eu acho que muito da evolução do entendimento das pessoas do uso das redes sociais fez com que o YouTube, de fato, hoje seja uma das grandes redes sociais, aliado também ao uso muito frequente e cada vez maior dos influenciadores digitais, né, os creators, né, como a gente diz, os youtubers, né, então eles também impulsionaram muito essa rede. Então acho que de uma forma geral, vamos dizer que o grande veículo seja o WhatsApp hoje, o Facebook e o Instagram muito utilizados também, mas nessa lógica de um conteúdo que já foi acessado, o Twitter, algo que está acontecendo agora, e o Pinterest, a rede do futuro, e o YouTube como a rede
que muita gente está usando para fazer buscas, e é um espaço muito importante que, se a marca tiver braço para fazer tudo isso, né? Porque talvez as pessoas estão nos ouvindo aqui, nossa, mas como eu vou fazer tudo isso, né? O importante é começar por fazer bem aquele e depois ir fazendo outras coisas. E tem outras redes de nicho também, né? Então, tem apps específicos que alguns jovens estão utilizando muito para fazer montagem de músicas, que é o Musical.ly, né? Que agora mudou de nome, mas ele é uma rede social muito utilizada por jovens, né? Então, se a marca precisa se comunicar com essas pessoas, é uma rede legal. Mas, de uma forma geral, são as redes mais populares mesmo, que ainda são as mais utilizadas. Concordas que a marca precisa ter propriedade no que está falando para que o retorno seja verdadeiro? Com certeza, né? A gente vê muitas vezes crise de marcas porque elas entram em conversas que elas não têm, primeiro, não têm propriedade para falar, segundo, não tem fit com o que ela faz, e terceiro, ela não pratica aquilo da porta para dentro. Então, a gente costuma dizer, eu falo isso muito até nas palestras que eu dou, que hoje o nosso desafio enquanto marketing, enquanto comunicadores, não é tanto entender sobre ferramenta, mas sim entender sobre as mudanças da sociedade, no comportamento das pessoas. Então hoje a gente fala muito mais sobre racismo, sobre feminismo, sobre minorias e tudo mais, que era uma discussão que não tinha antes. Então hoje o nosso desafio é muito mais entender o que está acontecendo, tentar atualizar o nosso software de coisas que a gente aprendeu no passado, né? Muito mais sobre isso do que sobre ferramentas. E aí, nesse contexto do que tu perguntou, da marca se apropriar disso, já aconteceu muitas vezes marcas querendo falar sobre um assunto. Vamos usar um exemplo sobre feminismo. E não tinha mulheres em cargos de liderança, por exemplo, e aí as pessoas foram lá e questionaram. Então, hoje, eu costumo dizer que a gente vive, na verdade, essa frase nem é minha, é da Gabi Terra, uma amiga minha, que a gente vive na era do não passarão. Porque cada vez mais as pessoas compram a experiência da marca, né? E cada vez mais as pessoas querem saber o que a marca acredita. Tem um case bem interessante da Nike, que aconteceu, acho que foi o ano passado, com um jogador americano, o Colin Kaepernick, que a marca defendeu, né? Ele fazia um protesto sempre a cada jogo dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, e a Nike se apropriou pegou ele como um garoto propaganda de uma campanha, e muita gente achou errado, né? Queimou os tênis da Nike, falou mal da Nike depois e tal, só que muita gente também gostou do posicionamento da marca, de defender aquilo, que era uma coisa muito legítima dele, e teve um aumento de 31% nas vendas, né, naquele período. Então, cada vez mais as marcas precisam sim se posicionar. Aquela visão de marca que eu vendo para todo mundo está cada vez caindo mais. Então, é um movimento, como eu falei, muito mais sobre entender os movimentos da sociedade do que sobre as ferramentas novas que a gente tem para disposição. Para finalizar essa primeira parte, qual é a importância desse conteúdo estar alinhado à estratégia de comunicação? É muito importante, né? Porque uma coisa que a gente viu também acontecer nos últimos anos é que algumas marcas tem um trabalho offline muito grande, né, e já consolidado, já tem uma grande agência que atende, já tem profissionais que fazem, e começaram a fazer digital de uma forma mais tímida, ou criaram um e-commerce para ver como é que é, e muitas vezes tu fala com a marca no e-commerce é de uma forma, nas redes sociais é de outra forma, e na loja é de outra forma. Chegou a hora da nossa entrevista ping-pong, com perguntas e respostas curtas. Um trabalho marcante. Acho que foi o nosso primeiro evento, dia 7 de dezembro de 2013. Um momento especial na carreira. Um momento especial foi em janeiro agora desse ano, que eu dei uma palestra para 4.000 pessoas. Nossa. Onde é que foi? Em São Paulo, no evento Fator X. Foi bem legal. Referências profissionais? Referências profissionais eu tenho várias, mas eu tenho algumas que são mais próximas. O Augusto Argente, da PM Web, é um cara que para mim é uma grande referência.
O Edgar também é um cara que é uma grande referência. Profissionais também tem muitos, mas acho que o Luiz Teles da Artplan é um grande cara, a Dani Rodrigues da FBIS, o Cristiano Santos é um baita cara também, tem bastante gente. O DNA do Share. O DNA do Share é, como o próprio nome diz, é compartilhar tudo que a gente puder com o maior número de pessoas. E planos para o futuro? É poder aumentar esse compartilhamento com mais pessoas possível, não só aqui no Brasil, mas talvez até fora do Brasil. Tá certo. Então, Rafa, obrigada. Por hoje é isso, né? Muito obrigada pela tua participação, Rafa. Eu que agradeço o convite. Ficamos por aqui então com o nosso episódio de hoje deste programa que faz parte do Coletiva.cast. Lembrando sempre que aceitamos sugestões e críticas pelo @Coletiva Tendências lá no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima. Tchau, tchau.